Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai instanciar, né, criar aqui o seu próprio, a instância do Ubuntu, o seu próprio servidor. Lembrando que, obviamente, tem que estar com o seu cartão de crédito cadastrado aqui, certo? Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, até por causa que aqui é demonstração. Na verdade, quando você criar a conta, já vai pedir para colocar o cartão de crédito, então tem isso, certo? Então vamos para a cereja do bolo. Vamos clicar aqui em Launch Instance, lembrando que eu estou na EC2, certo? Que eu mostrei para vocês na aula anterior. Launch Instance, certo? A gente vai escolher aqui a opção que a gente... Ó, tem várias. Tem o Amazon Linux, que é meio que adaptado, certo? Utilizando, se eu não me engano, o CentOS como base. É meio que já adaptado ali, certo? Da própria Amazon. Você tem a opção do Windows também, caso você queira. Enfim, tem várias opções aqui de servidor, você pode navegar, tem muita opção de Windows, né? Mas como a gente quer realmente um servidor web estável e de qualidade, a gente vai escolher o Ubuntu, certo? Que foi basicamente o que a gente fez aí durante o curso. Então vamos colocar aqui a opção Ubuntu 64-bit Select, ok? Pois bem, bom, aqui tem várias opções de qual tipo de instância que a gente quer, certo? E o bom é que aqui já fala pra gente exatamente qual que é a memória que vem por padrão, certo? Aqui vem 1 GB, tá? Aqui tem 8 GB, tem vários tipos de instância que a gente fala. Tem a média, tudo isso daqui é tudo tabelado, tá, pessoal? Vocês podem, inclusive, ver no próprio site da Amazon o preço, eles cobram por hora, certo? E aqui vai realmente da sua necessidade. Obviamente que eu vou selecionar o mais simples, que é esse daqui de 1 GB, eu não preciso nada mais do que isso. Eu vou dar um Review e Launch, clicando aqui, ok? Vai ter algumas opções aqui pra gente de personalização. A gente vai fazer o seguinte, pois bem, antes da gente instanciar isso daqui, eu já vou criar algumas regras aqui com vocês, que é para dar permissão pro nosso usuário acessar a porta 80, que é a porta web depois que o seu servidor estiver ligado. Isso aqui já é um passo a mais, então eu vou clicar em Edit Security Groups, ok? Então, por padrão aqui, ó, já tem a porta 22, que é o nosso SSH, que é pra gente logar. Eu vou adicionar outra regra, que eu vou dizer que é para porta web. Deixa eu ver aqui se tem essa opção, ó, HTTP, certo? Tem todas essas opções aqui. A gente vai também colocar novamente aqui o HTTP. Deixa eu colocar aqui. Vamos procurar aqui o HTTP desse jeito. E aqui a gente vai... Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer ao vivo aqui com vocês. Nem vou pausar a aula só para eu tirar uma dúvida aqui. Que é a porta... porta 80 instance Linux, AWS, HTTP, desse jeito aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Que aqui tem essa instrução, ó. A gente tem que liberar desse jeito aqui. Então a gente tem que fazer desse outro jeito, ó, porque esse daqui eu liberei, agora eu vou liberar desse. Por que a gente não vai fazer a 443? Porque por enquanto a gente não vai ter protocolo HTTPS, tá? HTTPS é quando é seguro no site, a gente vai ver isso no nosso módulo de Cloudflare, certo? Então aqui, ó, vou dar um Ctrl V naquele ali que eu tava na dúvida. E eu posso Review and Launch, eu vou ver aqui, ó, adicionei todas essas regras. Vocês perceberam que eu acabei colocando isso daqui a mais e não precisava, porque por padrão adicionou para mim. Então eu vou remover, essa era a dúvida que eu tava, acabou nem precisando, ó, adicionou já aqui para mim. Essas são as regras que eu preciso. Se você, Gui, e se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Você ia ligar o seu servidor Apache e você não ia conseguir receber o tráfego porque a porta não está aberta, basicamente isso. Tá? Instance Details a gente tem aqui, beleza, Storage, a gente tem aqui que é por padrão vem de 8 GB, ok? A gente vai dar um launch agora. Pois bem, agora está na hora da gente criar uma nova chave de segurança para conseguir logar na nossa instância. Eu vou criar aqui, ó, Create a New Pair, beleza? Key Pair Name, qual que é o nome da chave que eu vou utilizar aqui? Vamos criar, e eu vou chamar de exemplo Dunk Code. Desse jeito aqui que eu estou fazendo é para a gente não ter uma senha para logar. A gente vai ter uma chave de segurança que vocês guardam na máquina de vocês. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Download Key Pair. Baixei, ok? Beleza. Agora a gente vai dar um Launch Instance, simples assim, ok?
Então, deixa eu ver aqui uma coisa com vocês. Ok, é isso mesmo. A gente criou a new pair aqui, o exemplo Dunk Code. Deixa eu baixar de novo. Eu só troquei a aba ali para confirmar uma coisa. Ah, já existe. Então, deixa eu ver aqui. Choose existent key pair. E o exemplo Dunk Code que eu acabei de fazer. Beleza, I acknowledge that I have access to the select provided key, exemplo Dunk Code, and without that file I won't be able to log into my instance. Isso daqui é dizendo que eu tenho esse arquivo aqui que a gente já baixou e a gente pode logar. Beleza, launch instance. É bem rápido a princípio. Your instances are now launching, view instance. Então a gente tem a de exemplo ali que já tinha no início da aula e na aula anterior que eu mostrei para vocês. Né, com algumas informações ocultas, obviamente. E essa daqui está sendo instanciada, a gente está criando, está como pending, e quando tiver como completa, eu volto aqui para mostrar para vocês. Muito bem, está rodando aqui a nossa instância, como vocês podem perceber, está com o status de running. Agora, vocês estão se perguntando, ok, vamos se conectar nessa instância, o que a gente tem que fazer agora, beleza? Então, a gente vai abrir aqui, vocês podem abrir o terminal ou o Commander, que é mais personalizado. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é colocar na área de trabalho essa chave que a gente baixou ali da Amazon. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, exemplo Dunk Code. A gente vai navegar para onde está essa nossa chave aqui. E agora vocês vão colocar o seguinte comando, tá? Bom, pessoal, só um porém aqui. Eu voltei para o site da Amazon por causa que a gente precisa pegar uma última coisa, senão a gente não vai conseguir locar, que é o endereço de IP aqui, esse public DNS, tá? Vocês precisam copiar o de vocês aí. Vocês podem dar um Ctrl+C, certo? Podem dar um... Aqui, ó, ou tem a opção já para copiar. Vamos dar um Ctrl+C. Agora podem fechar, tá? E, obviamente, vocês podem voltar aqui sempre quando quiserem, mas por enquanto a gente não vai mais precisar. Beleza? Só pausei ela para voltar ali. E agora o último passo é vocês digitarem o seguinte comando, tá? Que é o seguinte, ssh-i, certo? Qual que é o nome do nosso arquivo que a gente tem aqui? Exemplo dunkcode.pen, que é o formato, certo? A gente vai colocar aqui ec2 user, que é o nome, que é o root padrão que é criado. Agora vocês podem dar um Ctrl+V naquele endereço de IP que vocês colocaram e vamos ver se conecta. Ó, na primeira vez que a gente conecta, tá dizendo se vai sempre perguntar se isso daqui é seguro, enfim, tá? Por padrão eu vou dizer que sim, beleza? E deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, só uma última correção. Agora, como vocês podem perceber, eu já estou logado aqui na instância. O que aconteceu foi o seguinte. A instância que eu geralmente faço do send-os, né, é da própria... Lembra aquelas instâncias que estavam na lista, as primeiras? Aqui, vou até mostrar para vocês, ó, em Launch Instance, que dá a opção para a gente escolher. Eu geralmente utilizo essas duas aqui, que o usuário padrão que vem é o EC2. No caso, como eu estou utilizando o Ubuntu aqui, que é a primeira vez, para ser sincero, que eu estou fazendo na Amazon, o usuário que é criado não é EC2, e sim Ubuntu. Então, é isso a única coisa que muda no comando, tá? É aquele comando mesmo que eu mostrei para vocês, a única diferença é que o usuário aqui é Ubuntu. Bom, pessoal, então é isso. A gente está logado aqui e você está se perguntando, beleza, Gui, agora qual que é o próximo passo? Basicamente, se você quiser montar o seu servidor aqui na Amazon, você já está com tudo pronto. Por quê? Por causa que, como eu já te ensinei a fazer tudo no Ubuntu, né, com a nossa máquina virtual, você replica o processo aqui. A única diferença aqui é que você está no servidor, beleza? Então, essa daqui é a forma que você instancia na Amazon, né? Você cria o seu servidor lá. Muito importante também, que eu já adicionei a regra ali como um bônus, né? Antes mesmo, geralmente o pessoal adiciona depois que a instância é criada. No meu caso, eu coloquei antes da instância ser criada, certo? Aquela regra para aceitar o tráfego web. Então é só vocês realmente replicarem os passos lá das nossas aulas anteriores, que vocês vão ter um servidor aqui rodando. E aí, para apontar o domínio para cá, eu vou mostrar para vocês utilizando o Cloudflare, certo? Espero que tenham gostado, eu desejo um forte abraço, podem dar exit para fechar a conexão aqui de vocês. Até mais e a gente se vê na próxima aula. Olá e seja muito bem-vindo para mais um módulo do treinamento de infraestrutura web da Dunk Code. Neste módulo a gente vai colocar a mão na massa em um pouco de programação, certo? Se você não tem muita experiência com programação, não tem problema, basta você seguir aqui comigo.
E neste módulo, mais em específico, a gente vai falar sobre API. Um módulo que eu fiz questão de colocar no curso, por causa que hoje, infraestrutura, querendo ou não, a gente também lida com API. Imagina se você tem um sistema hoje que você cria um padrão, né, de recursos, de funcionalidades para outras pessoas conseguirem acessar. Isso também entra um pouco de questão de infraestrutura. Então, nesse módulo a gente vai explorar um pouco de API para diversificar um pouco do que a gente anda fazendo, né, toda essa questão técnica de servidores, e a gente vai agregar, certo? Então aqui eu vou passar os conceitos de API, realmente para você entender a lógica, os conceitos, certo? Para, enfim, você realmente entender sem ser de uma forma muito complicada. Neste slide aqui eu reuni algumas coisas que vai te ajudar a entender melhor, certo? Se você nunca ouviu falar de API também não tem problema, mas se você já ouviu falar, nessa aula aqui você vai entender de vez, ok? Então, API, bom, como a gente pode ver aqui, significa Application Program Interface, certo? Basicamente, a gente chama uma API de um conjunto de rotinas de padrões do software, ok? Utilizado na maior parte das vezes para realizar integrações com outras aplicações. O propósito principal é simplificar esta integração. Pois bem, então muitas pessoas quando começam a utilizar uma API se perguntam por que é Application Programming Interface, né, interface de programa, se o propósito principal, na 99% das vezes, é realmente realizar a integração com outras aplicações. Deveria ter outro nome, certo? Mas é aí que entra realmente essa questão da nomenclatura. Por causa que, por mais que a gente esteja falando de integração e a gente não veja isso na sigla API, essa integração que a gente faz se resume realmente num padrão de rotinas e funções que existe na aplicação que está com esta API, certo? Então aqui nesse próximo slide vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Afinal, a API que a gente vai criar neste módulo é para web, certo? Então, olha só esses exemplos que legais para você entender. Perfeito para as aplicações se comunicarem entre si, conforme citado anteriormente, né? Por causa que API hoje a gente vê realmente mais presente na web. Então, exemplos bem legais que a gente tem é gateways de pagamento, e-mail marketing, login externo e etc. Então, quando a gente fala de API, a gente pode relacionar diretamente com isso daqui que eu estou te mostrando. Então, gateways de pagamento, o que é? É, por exemplo, você tem o seu site e ali você está processando pagamento. Na maior parte das vezes, você não vai criar o seu próprio sistema de pagamento, pois já existem outros sistemas, como PagSeguro, eu utilizo a Hotmart, existe o Stripe, que é internacional. Enfim, você coloca isso no seu site e, por exemplo, quando o pagamento foi aprovado, o sistema, o gateway, manda para o seu sistema uma notificação dizendo, ó, o pagamento do cliente X foi aprovado. Então, é uma comunicação que faz entre o seu sistema e da API, no caso, certo? E aí você consegue realizar essa comunicação. É muito interessante, funciona muito bem. Eu falo por causa que eu utilizo muitas APIs hoje. Eu utilizo de e-mail, eu utilizo gateway de pagamento, login externo em algumas aplicações. Tá? Então, e-mail marketing aqui que eu dei como exemplo é o seguinte, imagina hoje que você tem o seu site, alguém se cadastra no seu site e você tem uma lista de e-mail, só que não é o seu sistema, você está utilizando um software específico para isso. Você faz uma chamada para a API desse sistema e você manda, por exemplo, o e-mail de quem se cadastrou no seu site para o sistema de e-mail marketing. Outro exemplo bem bacana e simples de entender. Login externo, Gui. O que significa esse login externo? Sabe esses sites que você se conecta pedindo quando, ao invés de você criar conta no site, fala para você usar o Instagram, o Facebook ou o Google, que são os principais? É isso, você se conecta com a API dessas redes sociais, do Google, enfim, e aí você realiza uma troca de informação ali, certo? Você só vai conseguir logar o usuário após mandar uma solicitação para o Google, por exemplo, se for no caso, e o Google te manda uma resposta, ok? Essa questão da resposta que a gente vai ver agora. Existe nas APIs algo que a gente chama de arquitetura REST, que nessa sigla significa Representational State Transfer, ou em português, transferência representacional de estado. Ou seja, quando a gente utiliza uma API REST na web, a gente está esperando uma resposta que segue geralmente esse padrão aqui, ó, JSON, XML ou até mesmo HTML. Na maioria das vezes é JSON, tá? O que contém nesse JSON? Basicamente você faz uma requisição pro
login do Google, por exemplo, você mandou a requisição com o login ali do usuário, você manda para o Google e o Google te retorna uma resposta no formato JSON, que a gente vai ver aqui no decorrer do módulo como é que funciona isso, porque a gente vai criar uma API REST, certo? E nesta simples resposta tem alguns dados, como por exemplo, se o login foi feito de forma bem sucedida, qual que é a imagem do usuário, por exemplo, que o Google manda para a gente, né, se a gente quiser reaproveitar. Enfim, e tudo isso num formato simples de texto, tá? Essa resposta aqui que eu estou dizendo, JSON, XML ou HTML, é perfeita para API, por causa que não precisa mandar uma resposta enorme para a gente, não precisa mandar um site para a gente só quer o texto. Então, esse formato de API REST funciona muito bem para a web, porque é extremamente leve e rápido de ser feito, né? Principalmente em questão de performance, de infraestrutura, ok? Uma API REST bem feita, obviamente que entra a questão de infraestrutura, certo? Bom, vamos ver nesse pequeno gráfico aqui o que significa uma API REST, né? Ver o design dela. Então, olha que legal, a gente tem o nosso cliente, a gente está navegando em um site, e aí a gente fez um login no site, certo? Aí a gente chama a API. A API, ela tem dentro dela, a API aqui que a gente está imaginando é o sistema. Vamos fazer de conta que essa API aqui é o sistema do Google, ok? O Google vai verificar no banco de dados dele, tá aqui essa setinha para baixo, se o usuário existe, por exemplo. Então, dentro aqui do sistema do Google, eles obviamente que vão ter uma resposta do banco de dados dele, certo? E o banco de dados está pronto para retornar. Aqui faltou uma setinha para voltar, no caso, para o cliente, né? Mas, enfim. Então, a gente acessou um site, a gente está aqui. Aí a gente mandou uma requisição para uma API e essa API é a API do Google. O Google verificou no banco de dados deles, está tudo certo, né? Tá aqui database data, as informações. Database retorna aqui para a própria aplicação e a aplicação retorna para a gente, que no caso somos os clientes, certo? No caso aqui, esse design aqui está interessante, por causa que no caso o cliente aqui seria para ser a aplicação principal, né? Não está considerando que a gente é o cliente, por causa que se a gente fosse levar em consideração o usuário que está acessando o site, teria que ter mais um computador aqui, certo? Por causa que aqui seria o sistema principal, né? O nosso sistema que a gente está desenvolvendo, aí a gente faz uma chamada para a API e a API tem lá o sistema deles, os bancos de dados e retornaria para a gente. Aqui no caso eu estou emendando como se fosse tudo uma coisa só, né? O sistema nosso que a gente desenvolveu e o do cliente, tá? Então esse diagrama aqui ele é bacana para entender, né, de uma certa forma, por causa que esse REST API Design seria no caso para a gente que está desenvolvendo, né? Que é basicamente isso daqui. Então, muito interessante isso daqui, esse diagrama para a gente conseguir entender. E, obviamente, que a gente vai ver na prática tudo isso que eu estou falando para vocês. A gente vai colocar a mão na massa e vamos criar uma aplicação real, fazendo uma API REST, seguindo os padrões. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou com qualquer dúvida sobre API, que eu sei que no início pode ser um pouquinho mais confuso, por favor, utilize seu sistema de suporte abaixo da aula. Te desejo um forte abraço e até a próxima. Olá e seja muito bem-vindo para mais uma aula do treinamento de infraestrutura web da Dunk Code. Pois bem, nessa aula, né, nesse módulo bônus, a gente vai criar uma API REST, como eu expliquei para vocês. Como é que a gente vai fazer essa API REST? De uma forma mais simples possível, mas que permita que vocês consigam expandir à vontade, certo? Pois bem, então eu criei uma pasta chamada API no meu servidor local. Lembrando que o servidor local eu ensino, caso você não tenha no curso de front-end completo, tem aulas lá que estão disponíveis de graça, tá? Mas como aluno do curso de infra, eu acredito que você tem os outros cursos da Dunk. Se não tiver, também não tem problema. Eu só tenho um servidor local aqui e eu criei a pasta API, certo? Bom, qual que vai ser essa API que a gente vai criar? Um gerenciamento básico de clientes. A gente vai conseguir fazer uma chamada para a API para recuperar o cliente com base no ID que a gente está passando. A gente vai poder passar, a gente pode editar esse cliente via API e a gente pode inserir clientes via API. Hoje é muito comum não, todas as APIs hoje existe algo que se chama de API Key, que é uma conta que quando você cria, por exemplo, na plataforma do Facebook e cria ali seu aplicativo para fazer uma requisição para API, é uma API que só você tem, por causa que se todo mundo tivesse a sua API Key, todo mundo poderia fazer requisição para o Facebook em nome da sua aplicação. Por isso que uma API Key
é muito importante quando vocês estão construindo uma aplicação. Então, para o propósito da aula, né, desse simples módulo, eu vou fazer de uma forma manual essa nossa API key e vocês expandem, né, se vocês já têm conhecimento de desenvolvimento web, do jeito que vocês quiserem, beleza? Um ponto importante é que como eu vou fazer em PHP, óbvio aqui é minha preferência que eu quero, mas serve para Node caso você queira fazer também, certo? Provavelmente no futuro eu vou adicionar um módulo fazendo essa mesma coisa com Node, por causa que é tão simples quanto, né? Mas aqui o PHP vai servir para o nosso propósito e eu não vou utilizar URLs amigáveis, a gente vai utilizar direto o GET, certo? Caso você saiba utilizar URLs amigáveis do jeito que eu ensino no curso de desenvolvimento web, fique à vontade também. Vamos criar um novo arquivo aqui e vamos chamar de index.php. É o único arquivo que a gente vai ter na nossa API, beleza? Então aqui eu vou criar a tagzinha do PHP. Bom, a gente precisa de algumas coisas para iniciar a nossa validação e saber que o usuário está fazendo algo para a API. Que a gente precisa do token, beleza? E a gente precisa da ação. E depois a gente precisa do ID ou valor. Isso daqui é só o que a gente vai precisar para a nossa API. O token seria o token de segurança para validar e saber que estamos chamando a API. A ação, o que vamos fazer? É deletar, é inserir. O ID do cliente. E valor, por exemplo, se a gente está inserindo algum cliente novo, a gente precisa saber qual que é o nome do cliente. Então, nome do cliente, ou se a gente está atualizando o cliente, ou atualização. Atualização do cliente. Beleza? Vamos começar a escrever o código. Então, eu primeiro preciso saber if e set get token. Beleza? Vamos colocar esse token, se ele existir, dentro da variável token. Beleza. Qual que é o token da minha aplicação? Vamos supor e fazer de forma manual aqui, dizer que a gente vai criar uma constante que eu vou chamar de token, que eu vou colocar aqui um número aleatório, eu vou colocar qualquer coisa, vou colocar mais ou menos aqui, ó, tô fazendo, digitando qualquer coisa no teclado, por causa que os tokens de segurança, eles são extremamente poderosos nas aplicações. Obviamente que se você estivesse construindo uma aplicação real, enfim, você poderia gerar um número aleatório. Existe a própria função do PHP aqui, que é o... Enfim, não é tão seguro assim, mas a gente tem o Unique ID, caso você queira, quando estiver criando a sua aplicação real e queira dar um token para o usuário, tem o Unique ID. Enfim, inclusive eu poderia deixar aqui o Unique ID, né? Só que o problema é que se eu fizer o Unique ID aqui, toda vez que eu for atualizar a página vai ser outro token. Então eu vou dar um Ctrl Z e vou deixar esse número doido que eu dei para propósito da aula mesmo. Vocês vão entender aqui na prática. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, ó. If o token que está solicitado ali for igual ao meu token, que foi a constante que eu defini ali em cima, podemos continuar na API. Temos acesso. Caso contrário, a gente pode dar um die. Não foi possível conectar na API, seu token está errado. E se não existir nada no parâmetro, a gente vai dar um die também. Die, você precisa especificar um token de segurança. Vamos fazer esses dois testes. Primeiro eu vou atualizar, você precisa especificar um token de segurança. Eu não tenho nenhum token aqui. Vamos passar o token? Token igual a alguma coisa aqui qualquer. Não foi possível conectar na API, seu token está errado. Agora vamos copiar o token oficial, que é esse daqui, desse jeito, e que é esse daqui. Pronto, conectamos na API. Show de bola. Agora a gente tem acesso. Próximo passo é saber o quê? Qual ação que a gente tem? Aqui daí eu vou colocar o seguinte. If, novamente, outra validação, e set get ação, else, die, você não pode conectar na API sem uma ação definida. E se a ação tiver aqui, eu vou dizer o seguinte, ação igual a get ação, desse jeito aqui. E agora a gente precisa saber qual ação que a gente quer fazer, beleza? Então, vocês percebem que eu já tenho 3 validações aqui, ó, 3. Tudo dando die quando não bate no que eu estou fazendo. Isso é muito importante quando você faz uma API para ter sempre uma mensagem de retorno para o seu cliente. Eu deveria estar retornando um JSON aqui, né, para a gente seguir o conceito de API REST que eu mostrei para vocês,
mas a gente vai retornar JSON quando for uma chamada bem sucedida no caso, tá? Bom, então a gente poderia supor que se ação for igual novo contato, else if ação igual a deletar contato, else if ação igual a atualizar contato e else if ação igual a visualizar contato. A última validação aqui é else die a ação especificada não é válida em nosso sistema de API. Beleza? Vamos testar isso daqui. Eu já tenho o primeiro parâmetro, que é o token, eu estou conectando. O segundo parâmetro agora é a ação, igual a... vamos colocar uma ação que a gente não especificou ali, que vai ser teste. A ação especificada não é válida em nosso sistema de API. Eu coloquei a cão, tá? Eu só não estou utilizando o acento, mas enfim. Beleza, vamos colocar alguma coisa válida que é o que? Visualizar contato. Eu sei que existe. Show! Ó, tá vazio aqui porque tá entrando. A gente vai utilizar banco de dados sim, mas para propósito dessa aula eu só vou dar o seguinte, ó. Eu vou dar um die com JSON encode. E aqui eu vou passar um array. A gente pode colocar sucesso true. Desse jeito aqui. Então, é para me retornar, seguindo o padrão de API REST, um JSON. Então, vamos colocar aqui que é o novo contato, né? Que a gente fez esse teste. Novo contato. Parse erro, syntax erro, unexpected, 2 pontos. O que eu fiz? Ah, sim, isso daqui é um array, no caso. Desculpa. Então, a gente vai fazer o seguinte. Isso daqui é um array. A gente vai fazer assim. Sucesso, true, tá me retornando no formato JSON, como vocês podem perceber. Beleza? Ó, tô colocando aqui um JSON underline encode e um array aqui tá me retornando no formato JSON, que é o padrão de API REST. Beleza? Bom, nas próximas 2 aulas, creio eu, que vai ser pra gente finalizar, a gente vai terminar isso daqui, certo? Nessa primeira aula a gente já fez bastante coisa, que foi vamos dizer assim, um boilerplate, né? Uma documentação padrão de uma API que a gente quer fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com qualquer dúvida, utilize o sistema de suporte abaixo da aula. Forte abraço e até lá. Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento de infraestrutura web da Dunk Code. E na aula de hoje eu vou explorar com vocês, dando continuidade ao desenvolvimento da nossa API, como vai ser uma API de fato dinâmica, vai ter conexão com o banco de dados, a gente precisa criar nosso banco de dados, né? Então, vamos já matar logo essa tarefa hoje. Vocês vão aqui, eu já estou com o meu servidor ligado, vocês vão acessar localhost.phpMyAdmin, certo? Dessa vez eu vou utilizar a interface do phpMyAdmin, mas caso vocês queiram treinar os conhecimentos do curso, vocês podem utilizar o prompt de comando, assim como eu ensinei. Mas aqui eu vou utilizar new. Eu vou chamar essa base de dados como API curso, certo? Criar. E aqui a gente vai ter uma única tabela que vai ser dos clientes. Então eu vou chamar de clientes, certo? O que a gente quer nessa tabela? O ID identificador e o nome do cliente. Só. É uma API simples e rápida, né? Não tem por que a gente complicar. Então vamos colocar 2 colunas, que é o que a gente quer. 2. Vamos utilizar 2 para deixar simples e a gente pode expandir, né? Você pode expandir caso queira aí. O primeiro vai ser ID. Autoincremento primário aqui, eu vou chamar o segundo aqui de nome, vai ser do tipo varchar 255, show de bola, e a gente vai armazenar, bacana, ó, já está aqui funcionando perfeitamente. A gente pode já inserir até um dado aqui, eu vou inserir o Guilherme, só para a gente já ter uma informação, e aqui a gente já tem o Guilherme. Bom, vamos conectar nossa API no banco de dados. Como a gente quer otimizar o nosso código ao máximo, se o token for errado, não tem porque a gente desperdiçar e fazer uma instância de conexão. Então a gente só vai criar uma conexão se existir o token e também se existir a ação. Para isso a gente cria aqui um PDO igual a new PDO, vai ser do tipo MySQL host, localhost, dbname vai ser igual a API underline curso. Foi isso que a gente criou, certo? E aqui o login é root e a senha é vazio por padrão do Champ, certo? Muito bem, o que a gente vai fazer agora como a gente está utilizando get, é o seguinte, a gente está utilizando get aqui, certo?
O ideal seria a gente também, em uma API, utilizar o post, por causa que tudo isso daqui que a gente está fazendo está visível na URL. Só que, como isso daqui é um exemplo, não tem problema. Caso vocês queiram utilizar post, vocês podem utilizar o próprio Postman, como eu ensinei no curso para vocês como é que funcionava, certo? E aí vocês trocam ao invés de ser get por post. Simples assim, por causa que a API já está toda estruturada. Caso vocês queiram utilizar post, é só trocar esse get e colocar o post, beleza? Mas eu vou utilizar o get para eu conseguir fazer tudo via URL aqui com vocês com PHP, né? E não precisar ficar fazendo requisição post toda hora. Mais uma API, assim, por questões de segurança, o ideal é você mesmo utilizar o post. Mas sem problema. Vamos fazer nossa primeira ação, que é o quê? Inserir contato. Então, a gente tem um novo contato, que é essa primeira ação, e a gente está dando um die JSON encode sucesso igual a true. Só que a gente não sabe se vai funcionar. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Ação é igual a novo contato. Então, a gente tem o token que a gente está passando e ação. A gente precisa, se for um novo contato, ter algo chamado de valor, que é o nome do que eu vou querer aqui. Get, vamos chamar de nome, é melhor, né? Faz mais sentido. Então vamos vir aqui, nome igual a get nome, certo? A gente pode fazer uma verificação inline aqui e set. Se existir nome, o valor é get nome. Caso contrário, eu vou considerar vazio. Desse jeito não vai dar erro nenhum. Então, a minha ação novo contato, eu vou pegar o nome que foi enviado e a gente vai fazer a nossa primeira ação na API, que é inserir o contato, né, o cliente, enfim. Então, eu vou pegar aqui o PDO, prepare, vai ser igual a insert into clientes, values. O primeiro parâmetro a gente deixa como null, porque o auto-incremento ele é automático, e o segundo a gente vai deixar desse jeito para proteger contra SQL injection. Então, eu vou dizer isso aqui que é SQL. E o meu SQL ele vai executar um array que eu vou passar como parâmetro nome. Se isso daqui deu certo, eu vou dar um if. Aqui. Por causa que daí deu certo, eu vou dar um die aqui com JSON encode sucesso. E eu posso ainda passar o segundo parâmetro inserido. A gente pode dizer que foi inserido justamente o nome que a gente passou. Caso contrário, se der algum erro na inserção, a gente dá um die aqui. Um JSON encode, e eu vou dizer que sucesso false, e a gente poderia colocar a origem do erro. A gente poderia daí dizer aqui que o erro não foi possível inserir seu contato. Vamos testar para ver se isso daqui está funcionando, a nossa primeira ação. Vamos atualizar aqui. Beleza, nenhum erro de sintaxe. Show. A gente vai colocar aqui o nosso token e ação novo contato. Beleza? Então, deixa eu fazer aqui, ó. API token barra token. Deixa eu pegar aqui manualmente. Igual. Ação igual a novo contato. E o nome do novo contato que a gente está adicionando vai ser Guilherme. Vamos colocar João, né? Uma coisa diferente. Enter. Foi enviado com sucesso e o valor inserido foi João. Será que foi mesmo? Vamos testar aqui, atualizar. E pum! Funcionando, perfeitamente o João inserido aí. A gente tem a primeira ação da nossa API funcionando perfeitamente. Nas próximas aulas a gente vai dar sequência com o resto aqui, mas ela está bem estruturada. E novamente, caso você queira utilizar post, fique à vontade, certo? Te desejo um forte abraço e até a próxima aula do curso de InfraWeb da Dunkcode. Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento de infraestrutura web da Dunkcode. Dando sequência à nossa API que a gente está fazendo, hoje a gente vai trabalhar com a ação de deletar o contato. Beleza? Seguindo o mesmo princípio que a gente tem aqui, de quando é um novo contato, tá na hora da gente fazer para excluir o contato. Beleza? Para isso, basicamente a gente recupera um ID que a gente vai passar, certo? Quando a gente quer a ação deletar contato, a gente precisa de um ID, a gente precisa saber qual contato que a gente está deletando. Então, ao invés de ser nome, como a gente passa no novo contato, eu quero saber o ID. Então, ID vai ser igual, eu vou colocar um cache aqui, para garantir sempre que eu vou pegar um número inteiro, ID, certo? A gente poderia fazer o seguinte, if not e set get ID, eu já dou um die aqui, ó, die JSON encode, um array, erro, precisamos de um ID. A gente já pode testar, inclusive,
tudo isso que eu fiz com vocês, conectando na API, utilizando o token que a gente gerou aqui de forma bem aleatória, certo? Então, token igual isso, e ação igual a... Como é que eu coloquei o nome da ação? Deletar contato. Deletar contato. No caso aqui, desculpa, faltou colocar o index.php, né? PHP. Aí, ó, precisamos de um ID. Se eu passar o ID, o erro não aparece. Igual a 0, o erro some, por causa que daí a gente passou pela verificação. Show de bola. Bom, agora é muito simples. A gente poderia fazer uma validação se o ID existe no banco de dados. Porém, não tem muito a necessidade de fazer isso. A gente poderia só dar, ao invés de... Isso vai ser até bom vocês verem, por causa que eu já vou dar um exec direto aqui. Ao invés de dar um prepare, eu já vou dar um exec. O exec, teoricamente, ele teria como dar um SQL injection, né, por causa que a gente não está dando prepare statement, só que isso não vai ser possível por causa que a gente já está bloqueando qualquer código malicioso dando um int aqui. Então, vocês podem dar um prepare para ver se existe o nome e também prevenir do SQL injection, só que aqui eu vou fazer dessa outra maneira só para vocês verem como é simples. Então, eu poderia dar um PDO exec delete from clientes where id igual a id. E aí, die JSON encode, e a gente pode copiar isso daqui, ó, fazer o seguinte, colocar esse array, deletado, e a gente coloca id. Vamos ver se está funcionando? Beleza. Vamos atualizar, deletado 0, certo? A gente não tem ninguém com id 0, então se eu atualizar, ninguém foi deletado. Se eu passar o 1 aqui, o que acontece? Deletado 1, clientes, e aí foi deletado. Vamos deletar o João agora? Deletado o João. Opa! Deletado o João. Então agora aqui está vazio. Bom, então nessa aula vocês aprenderam mais uma ação da nossa API, a gente fez uma verificação básica e vocês aprenderam o exec do PDO. Se você já é aluno do curso de desenvolvimento web já viu, mas aqui serviu como base para a gente fazer aí um exemplo, certo? No atualizar e visualizar contato vai ser diferente, mas é bom por causa que a gente está treinando as nossas habilidades aqui com PHP, banco de dados e criando uma mini API que serve de referência para você expandir à vontade. Certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Dúvidas, não deixe de perguntar. Um forte abraço e até a próxima. Bom, pessoal, então hoje a gente vai finalizar a nossa API, certo? Com as últimas ações necessárias, que é atualizar o contato e visualizar o contato. A gente tem aqui umas atualizações. A gente fez basicamente todas as validações necessárias de API. A gente tirou um token, que hoje é o princípio de toda API REST, certo? Eu coloquei aqui um número aleatório, mas o princípio é o mesmo. Você poderia utilizar funções da linguagem back-end que você está utilizando para gerar esse token para o seu usuário. Enfim, isso daqui é apenas algo demonstrativo, mas que sim funciona em situações reais, obviamente, até por causa que grande parte hoje da API da plataforma da Dunk Code, onde você está assistindo a aula feita por mim, eu fiz grande parte dela, vamos dizer assim, baseado nesses princípios aqui, que é o princípio da API REST, certo? Claro que tem muito mais validação, mas é basicamente isso, certo? Bom, atualizar contato e visualizar contato. Vamos começar com a ação de visualizar contato, apenas inserindo aqui um nome, e eu vou colocar Guilherme, certo? E João. A gente vai ter dois contatos com dois IDs diferentes, certo? Vamos vir aqui, ó, a gente tem o Guilherme e o João, a gente quer visualizar um desses. Ok, como a gente quer visualizar apenas um, a gente precisa do ID. Então, eu vou fazer o seguinte, mesma coisa que tem aqui, ó, se não existir o getID, a gente já dá um die dizendo que precisamos de um ID para retornar um usuário, beleza? Se o ID está ali, então meu ID vai ser igual a int, eu vou garantir que seja inteiro, getID, beleza? Agora eu vou retornar o seguinte, a gente poderia fazer a seguinte validação, SQL igual a PDO prepare, eu vou dar aqui um select, por otimização eu não vou selecionar tudo, eu vou selecionar apenas... na verdade eu vou selecionar tudo sim, por causa que a gente só tem um campo nome, então isso não vai ser problema de performance. Podem colocar all, certo? Select on all from clientes, que é o nome da nossa tabela, certo? Que a gente criou aqui, deixa eu ver. Clientes. Select all from clientes, where id igual ao quê?
a gente vai colocar igual a esse parâmetro e a gente vai dar um SQL execute e um array para proteger contra SQL injection. Isso aqui é uma proteção básica que a gente faz, certo? Aqui a gente está protegendo contra SQL injection utilizando esta linha de código. E aqui if SQL row count maior ou igual a 1, retorna alguma coisa para a gente, que vai ser o die JSON underline encode. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar dados igual a SQL fit. E eu vou colocar aqui dados else die não encontramos nenhum usuário com este ID. Perfeito. Então, para a gente visualizar o contato, a gente precisa passar dois parâmetros. O token, que é sempre necessário. Então, vamos testar passando o token aqui na URL. Então, vamos lá, index.php, token igual a isso. E o meu ID, eu vou colocar um ID aleatório, que eu sei que você não pode conectar uma API sem uma ação definida. Ótimo. Eu mesmo fui burlado pelo meu sistema de API. Faltou a gente passar a ação que a gente quer. Qual que é a ação? É visualizar contato. Então, ação igual a visualizar contato. Não encontramos nenhum usuário com este ID. Ótimo, passamos todas as validações, mas a gente passou um ID que não existe. Qual ID que existe aqui? 1 e o 2, certo? Então, vamos testar pegar o 1. Ótimo, retornou a nossa API. O Guilherme retornou todas as informações que a gente precisa, o ID e tudo aqui dele. Ótimo, funcionando 100% a nossa ação de visualizar contato. Agora a gente vai para a parte que é um pouco mais chata, que a gente quer que a nossa API também tenha a função para atualizar um contato existente. Então vamos para atualizar contato que está vazio aqui. A gente vai precisar de alguns parâmetros aqui para fazer sentido isso daqui. A gente quer o ID do que a gente quer atualizar, então eu já vou ter que fazer essa mesma validação, certo? A gente quer a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente só o novo nome, né? Então vamos supor aqui, vou fazer outra validação, if not set get val, que eu vou chamar de valor. Deixa eu seguir o padrão aqui, colocar. A gente vai colocar um die. Vamos colocar um erro aqui de array, certo? Erro. Precisamos do parâmetro valor. E o que é esse parâmetro valor? Como a gente vai querer atualizar, a gente quer passar o que vai ser atualizado. Então eu vou chamar de valor, certo? Eu vou armazenar nesse get aqui o que vai ser atualizado. Então, simples. Agora, se passou na validação do ID e do valor, eu tenho tudo que eu preciso para atualizar o meu contato. O ID dele, que é o que eu quero atualizar, e o novo valor que eu quero. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente pode pegar o SQL, dar um prepare, a gente dá um update, clientes, set nome igual vamos colocar aqui para proteger contra SQL injection, where ID igual a isso daqui. Simples. Olha que fácil. Agora a gente dá um SQL execute. Eu vou passar no array aqui o meu ID e o meu valor, que é o que eu estou atualizando, certo? E aí, se isso daqui der certo, se isso daqui der certo, a gente vai fazer assim, a gente vai dar um die, JSON, que faltou colocar JSON encode, né? Senão vai dar um erro. JSON encode. Aí a gente vai dar aqui, ó, um die JSON encode. Eu vou chamar agora o que vai estar acontecendo de resposta. E eu vou dizer o seguinte. O usuário com ID, a gente concatena aqui, a gente chama de ID, teve um nome atualizado para... E a gente coloca aqui o que ele foi atualizado. Para que ele foi atualizado? Ele foi atualizado para o valor. Show de bola. Vamos testar para ver se está funcionando essa ultimação da nossa API para a gente ter ela finalizada? Vamos lá. Tá bem bonitinho esse código, eu posso dizer que ele está bem limpo, muita coisa obviamente tem para a gente fazer aqui, mas é uma API ótima, uma ótima base para vocês construírem a API própria de vocês. Então, vamos atualizar o Guilherme, vamos colocar ele outro nome? Então, eu vou chamar a ação atualizar contato, a gente precisa do ID, que 1 eu sei que é o Guilherme, certo? E agora eu preciso do último parâmetro, que é o val. Então, o novo nome do Guilherme vai ser Lucas, por exemplo.
A gente teve um erro de sintaxe na linha 55. Vamos ver o que eu fiz de errado. Aqui é um array que eu preciso passar. Mas, se eu não me engano... Ah, não, acho que nem foi atualizado porque foi um erro fatal. Não, nem foi atualizado. Vamos dar um Enter. Undefined Variable SQL. Por causa que não é SQL, é PDO. Eu estou acostumado a trabalhar com variável SQL, é PDO. Beleza. Vamos testar de novo, atualizar. Agora a gente teve um erro na linha 54 chamando execute. Ah tá, por causa que daí aqui faltou eu colocar que é igual a SQL. E aqui a gente chama SQL execute. Pronto. Beleza, agora vamos testar se vai. Vamos dar Enter. Undefined Variable val. Na linha 54. Provavelmente ele vai ficar vazio. Nem atualizou aqui? Deixa eu ver o que eu errei. Claro, nossa, aqui a gente errou bastante, pessoal. Peço desculpas. Então aqui, ó, faltou a gente fazer o mesmo processo do ID. Se eu estou recuperando... Se ele passou nessa validação, eu preciso criar uma variável chamada de val, que vai ser do get val. Certo? Então, vamos lá de novo. Atualizar. O usuário ID1 teve o nome atualizado para Lucas. O usuário ID1 é o Guilherme. Vamos atualizar. Ele não foi atualizado para Lucas. Eu fiz alguma coisa de errado. Vamos ver o que eu fiz. A gente deu um update clientes. Set nome. Aqui eu inverti. Ó, é val ID. A gente precisa seguir a ordem, né? Tem que seguir exatamente essa ordem. Aqui o primeiro é um val e depois o ID. O val seria o nome. Certo? Vamos atualizar agora de novo. Beleza. Vamos ver se foi atualizado. Pronto, funcionou. Ótimo. Então a gente agora teve todas as ações de uma API de banco de dados que você poderia colocar em qualquer servidor e você poderia se conectar de qualquer lugar com essa API. E novamente, o ideal é você trabalhar com POST. Eu simplesmente utilizei GET para facilitar o nosso trabalho para testar diretamente no navegador, certo? Mas como a lógica dessa API está toda pronta, você simplesmente trocaria esse GET aqui por um POST, né, em todos os lugares que está GET, e vai estar resolvido este problema, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse módulo super bônus que eu coloquei, certo? Por causa que, vamos dizer assim, teve programação nesse módulo e programação não é bem o foco do curso de InfraWeb. Mas espero ter ajudado vocês. Se ficaram com qualquer dúvida, por favor, podem sempre contar comigo e com o suporte da DunkCode. Desejo um forte abraço e baixe o material que vai ficar disponível abaixo da aula. Forte abraço e até a próxima. Olá e seja muito bem-vindo para mais um módulo do treinamento de infraestrutura web da DunkCode. Nessa aula introdutória do módulo eu vou te falar sobre a Cloudflare, essa empresa aqui, e como você pode tirar o melhor proveito dela, certo? Antes que você esteja se perguntando se essa empresa, a Cloudflare, ela é hospedagem, domínio ou coisa assim, não é nada disso. Tem planos gratuitos, mas também tem os planos pagos. Basicamente, a Cloudflare serve para gerenciar o seu DNS. O que isso quer dizer? Basicamente, quando você registra algum domínio, hospedagem, o seu VPS, o próprio dedicado, existe o DNS padrão que vem no sistema, certo? E esse IP ele fica exposto para toda a internet. Então a Cloudflare basicamente gerencia isso para você. Você cadastra o seu domínio aqui e toda essa gestão de como o seu domínio vai chegar no servidor, como eu já mostrei apontamento de domínio nesse módulo, a Cloudflare faz tudo isso. E é muito simples, você basicamente coloca o seu domínio aqui, a Cloudflare gera o resto para você, obviamente que a gente vai fazer aulas práticas, mas a principal questão de utilizar a Cloudflare é segurança, certo? As aplicações de ponto hoje utilizam a Cloudflare, por exemplo, por causa que você vai estar ocultando o IP do seu servidor final, por causa que o Cloudflare ele faz uma ponte entre o seu servidor e o cliente final, então não tem como descobrir o IP, certo? A Cloudflare faz o proxy que a gente fala, isso é muito importante. Esse daqui é o site da Cloudflare, se vocês já quiserem dar uma explorada. Uma coisa muito importante, um ponto muito importante da Cloudflare é a segurança. Então, se você sofre ou já sofreu ou quer se proteger contra ataque DDoS, Cloudflare é a solução perfeita, por causa que como faz essa ponte entre o seu site e o cliente, né, que está acessando, tem total controle de todo o tráfego que está entrando ali. Portanto, nessa questão de infraestrutura,
Se você estiver sofrendo algum ataque, você pode no mesmo momento entrar em contato com a Cloudflare, por causa que eles têm o controle do seu DNS ali, né, do seu domínio, bem como no seu próprio painel, quando você criar a conta, tem algumas opções para você driblar esse ataque DDoS, simplesmente fantástico, certo? E é muito bacana que você pode começar de graça, sem problema nenhum, e consegue utilizar muita coisa aqui. E é claro, tem os produtos que você pode explorar também, certo? Então, se você estiver aqui no site da Cloudflare e quiser traduzir para entender melhor, se não entender muito bem inglês, não tem problema, você vem aqui e traduz para português, certo? Até eu acabei de traduzir aqui para ficar mais fácil para ler para vocês. Então, nesse site talvez fique mais fácil para vocês entenderem, entender mais sobre essa empresa. Tá? Inclusive o dono da Cloudflare, se eu não me engano, entrou no ranking dos maiores bilionários hoje da Forbes. Então realmente essa empresa cresceu muito e é simplesmente sensacional, certo? E aqui você consegue ver tudo sobre ela. Então a gente consegue ver a Cloudflare foi construída para isso, basicamente uma internet melhor, certo? Então aqui é totalmente a proposta da empresa, que é basicamente realmente dar segurança tanto para quem está acessando e para quem está entregando a aplicação, no caso você desenvolvedor. Então é simplesmente sensacional. Aqui você consegue ler um pouco mais sobre a empresa e é com esta empresa que a gente vai trabalhar nesse módulo. Não precisa pagar. A única coisa é que se você quiser acompanhar esse módulo, você só basta ter uma hospedagem ali que a gente criou no início. Pode ser uma hospedagem super barata, por causa que DNS é obrigado toda a hospedagem o domínio ter. E fora isso, você não precisa pagar nada aqui para seguir o módulo. A Cloudflare é gratuito, certo? Então, nesta aula foi isso, uma aula de introdução para eu te apresentar o site da Cloudflare, certo? Qualquer dúvida pode sempre contar comigo, interaja no grupo, utilize seu sistema de suporte. E é isso, te desejo um forte abraço e a gente se vê na próxima aula para a gente criar nossa conta aqui no site da Cloudflare. Até mais! Olá e seja muito bem-vindo a mais uma aula do treinamento de infraestrutura web da Dunk Code. E na aula de hoje você vai aprender a criar sua conta na Cloudflare, uma tarefa que é extremamente simples, mas a gente tem que fazer, né? É um passo que a gente precisa para começar a utilizar o serviço da Cloudflare. Vamos lá, sign up, que é se cadastrar, em inglês e português. Vamos criar nossa conta. Eu vou tentar jogar um e-mail aqui que, para ser sincero, eu não tenho certeza se eu já usei. De qualquer forma, eu coloco outra coisa depois. Eu vou colocar a minha senha aqui, deixa eu ver, deixa eu colocar essa senha. E a princípio esse e-mail não está sendo utilizado, vamos testar. Show de bola. Então, aqui eu já consegui me cadastrar, é realmente simples desse jeito que vocês estão vendo mesmo, tá, pessoal? E o próximo passo é o seguinte, é você falar qual site que você vai querer adicionar aqui na Cloudflare. Mas como é que vai funcionar isso? Eu só coloco o site e vai começar a funcionar? Não. Isso daqui é para começar o processo. Então vamos colocar aqui, como eu tenho muitos domínios que já estão utilizando o Cloudflare, por exemplo, eu tenho que pensar em alguma coisa que de fato eu não estou utilizando. Creio eu que o meu domínio viverdeyoutube.com, a gente não está na Cloudflare. Aí o que você vai fazer aqui, se você quiser utilizar a Cloudflare, joga o seu domínio aqui. Eu estou só falando aqui que esse daqui é um dos domínios que eu creio que não está utilizando a Cloudflare para eu conseguir fazer aqui com vocês. No seu caso, você vai colocar o seu domínio aqui, obviamente. Add site. Aí tem vários planos aqui, tá? Tem o Pro, tem o Business e o Enterprise, certo? Eu vou querer utilizar o seguinte, eu vou colocar o Free, beleza? Eu vou colocar Confirm Plan. E aqui nesse passo, pessoal, simples assim, vai começar o seguinte: escanear pelos DNS Records, que é o que eu vou explorar nesse módulo com vocês, que é para explicar o que funciona cada coisa dessa daqui que vocês estão vendo, tá? Para vocês não se preocuparem, certo? E vai ser basicamente isso. Nesta aula, realmente é só isso que vocês têm que fazer, tá? Por causa que eu não vou fazer tudo em uma aula para não ficar, vamos dizer assim, muita coisa. Certo? O próximo passo é você ativar o Cloudflare no seu site, ok? E como é que a gente faz isso? A gente vai apontar aqui para o Cloudflare, você já pode dar um continue aqui, certo? E aqui já vai dar os passos para a gente. No caso, obviamente que eu vou fazer isso daqui na próxima aula, certo? E aqui você está com tudo pronto para começar a utilizar o Cloudflare, certo? Só que você precisa apontar o seu site. A gente vai fazer isso na próxima aula com calma. Caso você já queira fazer e já esteja entendendo essas instruções, por favor, não espere até a próxima aula, já pode fazer. E é claro, na próxima aula, qualquer coisa você pode ver também, caso ficou com alguma dúvida. Enfim, é bem tranquilo, é bem fácil. A única coisa aqui que vai pegar e que eu vou ensinar para vocês é o seguinte:
é entender o que está acontecendo. Por causa que ativar o Cloudflare no site é fácil e simples, como vocês viram aqui. Mas o que eu vou explorar realmente é explicar para vocês o que está acontecendo por trás dos bastidores. Afinal, aqui é o curso de infraestrutura web. Então eu te desejo um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês de fato como é que agora você vai linkar o seu site com a Cloudflare e você entender a lógica, ok? Na aula anterior eu utilizei o domínio Viver de YouTube como exemplo, mas aquele lá era um domínio que, vamos dizer assim, ele estava livre para eu fazer aquele passo inicial com vocês, né? Nem estava cadastrado na Cloudflare, no caso não é do meu interesse também colocar, então eu vou utilizar um que já está ativo na Cloudflare, que é como se fosse o passo depois daquilo que a gente fez, tá? Onde você vai conseguir de fato ver as suas configurações da conta e depois eu já quero que você vá para o painel da sua hospedagem para você alterar o DNS. No caso eu vou utilizar HostGator, mas obviamente isso daqui serve para qualquer tipo de onde você registrou o seu site, porque é obrigatório ter a questão para alterar o DNS. Bom, esse daqui é o painel inicial que você vai ter na Cloudflare depois de um tempo. No caso, depois de um tempo, essas métricas, né? Esse painel aqui já é padrão depois que você cria sua conta daquele jeito que eu mostrei. Inclusive, isso aqui é conta gratuita. Essas métricas que vocês estão vendo, elas vão começar a aparecer depois de um tempo, tá? Que é basicamente métricas do seu site, Unique Visitors nas últimas 24 horas, Total Requests. Inclusive, eu nem sei como é que eu tive isso daqui de visitantes, por causa que eu nem divulgo o site. Mas, enfim, isso daqui é muito importante, ó, percent cached. Quando vocês estão na Cloudflare, além de vocês conseguirem utilizar aqui e gerenciar o DNS, vocês também têm uma vantagem que a Cloudflare otimiza a forma que vai distribuir o conteúdo do seu site, tá? Então, se já está armazenado na rede deles, por exemplo, o seu arquivo CSS ou a sua imagem, nem faz a requisição para o seu servidor e já vai direto para o usuário. Isso é muito bom, por causa que é tudo otimizado, fica muito mais rápido o seu site, tá? E aqui tem outras informações, não precisa assim, se você quiser ver, claro que está aqui, são as métricas, estão as principais aqui, tá? Mas, sem mais delongas, vamos ver aqui realmente o que importa. Uma vez que você criou a sua conta, igual eu fiz na aula anterior, você vai ter aquela tela, que seria a tela que a gente terminou na aula anterior com as instruções para você colocar, ou se você já quiser dar o passo seguinte, não quiser colocar naquele momento, você pode vir aqui nessa tela inicial, Overview, e olha só que bacana. Se você clicar na aba DNS, tá? Desse jeito aqui, e descer, vai ter aqui o que você precisa fazer para fazer funcionar o seu site na Cloudflare. Simples assim, beleza? Então, a gente precisa alterar os name servers do seu domínio, beleza? Então, você cadastrou no site da Cloudflare, veio aqui na abinha DNS, tá? E essa aba DNS, esses valores, é a mesma coisa que estava na aula anterior, no caso, né? No Viver de YouTube, creio que não tenha sido esses mesmos name servers, mas o que aparece naquela abinha anterior quando você está se cadastrando, e aqui é a mesma coisa, eu só estou mostrando, caso você desse next, né, na aula anterior e viesse para essa página principal da Cloudflare, o que eu, enfim, né, talvez você não quisesse fazer no momento. Tá, a gente tem esses dois name servers. Por padrão, no domínio, todo domínio, no mundo inteiro, independente do lugar, sempre são dois name servers. Então você vai na sua empresa, né, onde está o seu domínio, você coloca alterar DNS. Ah, Gui, eu não sei como é que altera o DNS na empresa que eu tô. Uma simples busca no Google, você consegue descobrir, independente se o lugar que você registrou o seu domínio, é obrigado a ter a opção de alterar DNS para saber para onde vai esse domínio. Então eu vou colocar alterar DNS, tá? E, olha só, no meu já está configurado, tá? Tá aqueles mesmos que vocês viram, ó, ivan.ns.cloudflare.com, uma.ns.cloudflare.com, beleza? E olha só, olha isso daqui. São os mesmos nomes que estão aqui, justamente por causa que eu copiei, certo? Então, basicamente o que vocês vão ter que fazer agora é copiar os valores que tem aqui, certo? E alterar no DNS de vocês, beleza? Simples e fácil. Aqui no meu não tem a necessidade de eu fazer porque já está na Cloudflare. No seu, beleza, você vai fazer e vai trocar. Ah, vamos supor que você tenha um domínio igual o meu aqui, igual do guilhermegrilo.com, né, que você comprou a hospedagem na HostGator, por padrão estaria aqui, ó, DNS da sua hospedagem HostGator, por causa que já é automático, certo? Isso daqui é o que vem quando eu contratei o plano de hospedagem. Aí o que eu fiz? Eu coloquei outro DNS e daí preenchi os campinhos aqui, eu salvei e pronto, simples e fácil. Tá. Só que quando a gente altera um DNS, ele pode levar até 24 horas para acontecer.
É raro assim, mas tem. Já teve casos de domínios meus que demoraram 24 horas, certo? Então, não espere que isso daqui vai acontecer imediatamente, mas eu vou te dar uma dica nessa aula a mais aqui, que é o seguinte, você pode ir no site aqui, ó, DNS Records, pra gente ver, aqui ó, é DNS Checker, para ver como é que tá a situação do seu domínio, se já tá apontando pro IP que você quer. É DNS Checker, deixa eu ver aqui com vocês, DNS Checker, é esse daqui ó. Por causa que no mundo inteiro, ó, isso daqui é legal, por causa que no mundo inteiro, em alguns lugares vai acontecer antes do que outros. Então, por exemplo, guilhermegrilo.com, search, ó, tudo já está indo pro da Cloudflare. Como é que eu sei que já está tudo indo pro da Cloudflare? Primeiro porque eu sei que tem 3 IPs aqui, que o da Cloudflare ele tem várias entradas de domínio, certo? E aí aqui você consegue ver direitinho, ok? Aí, deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Perceba que se não tivesse indo para Cloudflare, o nosso endereço de IP que estaria presente ali seria esse daqui. Então eu sei que está indo para Cloudflare por causa que não tá esse IP que tem ali, né? Por causa que a Cloudflare tá, vamos dizer assim, tá toda hora alternando o IP. Então como é que eu sei que está indo para Cloudflare? Por causa que não tá esse IP que é o principal da minha hospedagem, certo? Na próxima aula eu vou dar um estudo a fundo aqui com vocês sobre DNS para vocês entenderem como é que funciona na web, tudo isso daqui, tá? Tudo isso daqui que vocês estão vendo, o que é esse proxy daqui, que é uma das vantagens da Cloudflare. Enfim, espero que você tenha entendido essa aula. Se teve qualquer problema em configurar o Cloudflare, utilize o sistema de suporte aqui abaixo da aula na plataforma da Dunk. Te desejo um forte abraço e até a próxima aula. Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento de infraestrutura web aqui na Dunk Code. E na aula de hoje a gente vai falar sobre DNS, para você entender de vez como é que funciona isso, certo? Muito bem, eu estou aqui na Cloudflare, com o meu domínio que já está ativo aqui, que eu já ensinei para vocês como é que faz. E aqui eu vou na aba DNS, tá? Você pode fazer isso comigo aqui, acessando aí o seu domínio, ou você pode ver essa aula para entender o que eu vou te mostrar, e aí depois você aplica, tá? Por causa que é uma aula mais teórica. Pois bem, o DNS, para vocês entenderem, quando a gente fala de um site, né, que está na web, basicamente são registros que a gente tem, tá, que entendem, quando a gente faz a requisição, o que deve ser feito. A gente tem o tipo A, que é basicamente o comum, que seria o domínio em si, certo? A gente tem o CNAME, que é basicamente quando... é como se fosse o A, só que a diferença é que ao invés do conteúdo ser o IP em si, a gente coloca o próprio domínio, tá? É basicamente uma forma mais simples da gente utilizar o A, beleza? A gente tem TXT, que é basicamente para validação, que a gente utiliza que a gente pode utilizar no nosso domínio em si, certo? E a gente tem um dos mais importantes aqui, que é para o nosso e-mail, né? Geralmente quando você tem um domínio, um site, o que for, você precisa de e-mail, certo? Bom, tá? E o que é esse CSRV? Bom, pessoal, isso daqui são coisas a mais que... como é que eu posso dizer? Como a gente registrou na HostGator, tá cheio de coisa a mais que não precisa. E aqui eu vou explorar isso com vocês para vocês entenderem. Esse CRV é basicamente informações a mais que a gente tem aqui, que vocês podem ver, tá? Então, de uma forma resumida, o DNS do seu site, que está na web, são registros para você controlar o que está acontecendo, tá? Então, algo interessante que eu vou mostrar aqui para vocês verem como realmente aqui tem muita coisa. Se a gente quisesse simplesmente remover absolutamente tudo isso daqui e deixar só o guilhermegrilo.com, o nosso site vai continuar funcionando normalmente, pelo menos o site. Por causa que a essência de um DNS, tá? Uma vez que a gente tem aqueles name servers apontando para cá, é entender o que deve ser feito. Quando é feita uma requisição para o guilhermegrilo.com, é entendido que o conteúdo ele deve vir deste IP aqui, certo? O que é esse IP aqui que a gente está vendo? Esse IP que a gente está vendo, ele é onde está o nosso website, certo? Então, esse daqui é o principal que a gente tem que ter, independente do tamanho da sua aplicação.
seja o seu site como um portfólio ou um site como o Facebook, o DNS principal é sempre esse daqui, que é para entender o que está acontecendo, ok? Beleza, então, esse TTL alto, não se preocupem, isso daqui é a configuração da Cloudflare, e o proxy status também é algo da Cloudflare, isso não entra na questão de DNS, então eu já vou explicar logo para vocês por que isso daqui é tão importante na Cloudflare, o grande diferencial que tem para vocês entenderem. Bom, quando a gente procura, eu vou abrir aqui o meu prompt para vocês verem, eu vou dar aqui um CMD, e eu vou dar um ping para ver o domínio guilhermegrilo.com para onde que ele vai. Vou vir aqui, ping guilhermegrilo.com. Tá me dando este IP aqui, 104.31.74.50. Mas espera, tem alguma coisa estranha, por causa que na Cloudflare o IP que está me dando aqui não é esse. Então o que está acontecendo aí? A Cloudflare ele protege para não expor o seu IP. Por causa que quando alguém quer atacar o seu servidor, vai fazer a primeira coisa, descobrir o IP do seu servidor. A Cloudflare não deixa. Então, este IP que está me dando aqui não é o do meu servidor. É simplesmente o IP da Cloudflare, que daí faz um proxy para pegar o conteúdo do guilhermegrilo.com. É como se fosse uma barreira que existe entre o cliente, que está fazendo a requisição no seu site, e o seu servidor principal. A Cloudflare fica no meio, fazendo essa intermediação para te proteger, tá? Beleza. E o que significa esse DNS only? Esse DNS only, quando esse proxy não está ativado, está exposto de forma, vamos dizer assim, está exposto realmente o seu IP. Só que se a gente for ver aqui, todos onde estão mostrando o meu IP está como proxy, então o site Guilherme Grilo está protegido. Tá? Às vezes, se você for navegar entre esses recordes aqui TXT, você vai acabar percebendo que em algum destes daqui, às vezes o seu IP aparece, tá? Então daí você tem que tomar cuidado para não deixar exposto, beleza? Se o seu site é pequeno, se você está começando agora, mesmo não sendo pequeno, por muito tempo na Dunkcode eu fiquei sem receber ataque e o meu endereço de IP estava exposto de uma certa forma, em alguma coisa assim. Tá? Então, mas aqui pelo visto está tudo protegido, a gente pode perceber, beleza? Bom, então agora que vocês entenderam que o principal é do tipo A, que de fato está entendendo, né? A gente pode partir aqui para o do e-mail. Só um parênteses aqui para vocês entenderem, o que é esse CP Calendars, esse CP Contacts, ou enfim, essas outras coisas que tem a mais aqui, são basicamente ferramentas que você tem no gerenciamento do seu site. Por exemplo, aqui ó, o meu guilhermegrilo.com, deixa eu ver. Ó, são esse tipo de coisa a mais que você tem quando contrata a sua hospedagem, tá? Inclusive o cPanel nem tá aqui. Se a gente quisesse adicionar, eu poderia. Ó, eu poderia vir aqui e adicionar um recorde do tipo A. Eu vou dizer que é cpanel.guilhermegrilo.com. Eu vou dizer que é esse IP aqui, ó. Vou salvar. Ah, não, no caso já tá, ó. No caso já tá. Falei besteira. Deixa eu cancelar isso daqui, porque eu não preciso. Ó, desculpa, tá aqui o cPanel. Aqui é basicamente a mesma coisa daquele A que eu acabei de mostrar para vocês, só que aqui é só tá usando o Guilherme Grilo. Esse CNAME aqui é como se fosse esse A, só que ao invés de colocar o IP aqui, a gente pode colocar direto o nome mesmo do nosso domínio. É uma forma diferente que tem para fazer, eu gosto de ir direto no A para colocar o IP. Esse daqui tá assim por causa que o Cloudflare pré-configura pra gente. Tá? Beleza, então agora vocês entenderam o tipo A e o CNAME, viram que é basicamente a mesma coisa. Tá, TXT eu já expliquei também para que serve, beleza? Agora vamos entender esse MX aqui, que é o nosso servidor de e-mail, e por que o Cloudflare não pode te proteger e colocar como proxy o e-mail. Por causa que, quando a gente está falando de conteúdo, de puxar coisas do seu site, o Cloudflare pode agir como intermediador, faz a requisição para o seu site, o Cloudflare puxa do seu servidor e traz de volta. Quando a gente fala de e-mail, o Cloudflare não pode te proteger. No meu caso aqui, o meu endereço de IP não está exposto. E como é uma hospedagem, mesmo que tivesse exposto, a hospedagem ela é, vamos dizer assim, responsável, meio que já tem alguma proteção ali, por causa que tem vários clientes que estão utilizando a hospedagem. Então, se algum cliente começar a receber ataque, os outros vão acabar sendo prejudicados também. Então, o que acontece aqui? Se você tem um dedicado, por exemplo, no dedicado da Dunkcode, o meu IP do e-mail estaria exposto, tá? Que não é o caso aqui. O que o Cloudflare te recomenda? Você utilizar serviços à parte.
tá? Eu não vou chegar a mostrar aqui os meus recordes da Dunk Code, por causa que, novamente, isso daqui é basicamente assim, um nível de privacidade muito alto, mas graças a Deus aqui eu tenho o domínio Guilherme Grilo para continuar demonstrando para vocês. Então, o Cloudflare, uma coisa que eles não podem fazer proxy, que é essa proteção que faz, que eu já expliquei, é no seu e-mail. Gui, então, o que é recomendado fazer? É recomendado você utilizar serviço de terceiros para você receber os seus e-mails. Quais serviços de terceiros existem hoje? Do Google, que é o Google Suites, existe da Amazon, existe do SendGrid, dentre outros. O que eu recomendo para a empresa é o Google Suites, que eu utilizo na Dunk Code e dessa forma todo o seu servidor de e-mail, toda a lógica é passado pelo Google e não para o seu servidor, certo? Então isso é muito importante e vocês até percebem aqui no Cloudflare, nos nossos DNS, que tem aqui um aviso, ó. Se eu passar o mouse por cima, ó. This record exposes the IP behind mail.guilhermegrilo.com which you have proxied through Cloudflare. Tá me dando esse aviso dizendo justamente que está exposto o meu mail.guilhermegrilo.com, que neste caso não chega a ser um problema porque é uma hospedagem simples, mas se você tem um dedicado próprio, a proteção tem que ser feita por você. Então, neste caso, eu recomendaria daí você ter realmente um serviço de e-mail à parte. Beleza? Bom, então este daqui que está acontecendo, que a gente está vendo, são todos os proxies, são todos os DNS associados ao domínio guilhermegrilo.com. Gui, isso daqui, qualquer pessoa tem essa informação quando for pesquisar na internet? De fato tem que fazer algumas buscas a mais, só que naquele site que eu mostrei para vocês aqui, ó, na aula anterior, DNS Checker, ó, aqui esse DNS Checker, guilhermegrilo.com, tipo A, a gente percebe que está tudo no Cloudflare, ó, tem 3 opções de IP, está tudo propagado no mundo. E a gente consegue ver também outros. Eu quero ver o MX. O que é o MX? É o Mail Exchanger, que é esse daqui, que é o de e-mail. Vamos verificar como é que está a situação. Tá aí, ó, guilhermegrilo.com. Um pouco diferente do que está aqui, mas é basicamente, ó, tá esse daqui que não passa pelo Cloudflare que a gente consegue ver, tá? Então, quando você tá, por exemplo, subindo algum site na mão, certo? Você está gerenciando o seu próprio DNS. A única coisa que você precisaria para o seu site estar funcionando seria esse daqui. Isso é a principal coisa que eu quero que vocês entendam nessa aula. Aí depois entraria a questão secundária do e-mail. A questão secundária do e-mail que a gente tem é o Mail Exchanger, o tipo MX. E o resto são coisas a mais que você tem aqui. Eu vou aqui compartilhar com vocês, por exemplo, a Dunk Code hoje eu tenho vários servidores, cada um cuidando de uma coisa. O da plataforma em si, eu tenho um registro apenas no Cloudflare que aponta para o curso.dunkcode.com, que é este mesmo registro que vocês estão vendo aqui. Então, na minha página da Dunk Code aqui na Cloudflare, ao invés de eu ter tudo isso daqui que vocês estão vendo, o único que eu tenho é do tipo A, que é este daqui, curso.dunkcode.com, né? dunkcode.com no caso. Beleza? Então, revisando a aula, vocês aprenderam o que é o tipo A, certo? Que a gente consegue especificar o conteúdo, da onde é que está vindo, ok? Vocês entenderam o que é o CNAME, que é basicamente a encurtação, é uma forma mais fácil de você escrever do tipo A, beleza? Você entendeu o que é o MX, que é o Mail Exchanger. Você pode, simplesmente ressaltando aqui, não ser o seu servidor de e-mail próprio, você poderia colocar outros registros aqui, como por exemplo do Google, para rotear o seu e-mail. A gente tem estes daqui a mais, que são informações, o CRV e o TXT. Vamos dizer assim, não são tão relevantes, por assim dizer, mas que tem que estar, a princípio, aqui tem que fazer parte, por causa que veio com o domínio guilhermegrilo.com, certo? Este último aqui desse TXT, esse valor que vocês estão vendo, eu já vou adiantar. Para que serve este tipo de registro TXT? A maior parte desses registros TXT do seu domínio, você vai perceber que a maior parte é informações. Este daqui em específico é para te ajudar aos seus e-mails irem direto para a caixa de entrada. É como se fosse uma verificação de spam. Spam proof, que a gente fala, que a gente coloca nesse TXT. Não necessariamente é obrigado a ter, mas isso daqui ajuda na entrega. Gui, então é só copiar isso daqui, adicionar nos meus DNS que a taxa de entrega de e-mail vai ser melhor? Não, isso daqui é de domínio para domínio e o valor ele é configurado diferente, certo? Então isso daqui, no caso, é importante, a gente utiliza TXT, um caso aí um pouco à parte. E por último aqui, você tem que, só ressaltando, para tudo isso daqui funcionar, você precisa atualizar os name servers do seu domínio. A gente fez isso com o da HostGator, né, nas aulas anteriores.
para daí apontar para cá e aí aqui a gente consegue gerenciar absolutamente tudo, certo? Hoje o Cloudflare não é o único serviço que oferece isso para vocês, mas na minha opinião é o mais seguro e melhor custo-benefício, né? A gente está utilizando a opção gratuita, mas a gente tem outras opções também. Então essa daqui foi uma aula bônus. Espero que você tenha entendido a teoria por trás dos DNS e como funciona na internet. Se ficou com qualquer dúvida, utilize o sistema de suporte abaixo da aula, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Te desejo um forte abraço e até a próxima aula. Até mais.